Oi, gente. Para resolver essa questão, a gente precisa só lembrar de alguns conceitos básicos de plano cartesiano e um pouquinho de trigonometria. Vamos tentar responder essa questão de uma maneira bem rápida. Ele fala que tem uma equação de uma reta que intersecta o eixo x e do eixo y em alguns pontos. Está querendo saber qual é a distância entre os dois pontos. Beleza. Então, basicamente, a gente tem o plano cartesiano, que é esse cara aqui. E a gente tem alguns pontos aí, certo? Tenho essa equação da reta. 4x menos 3y mais 12 igual a zero. Lembrando só o seguinte, que a gente tem o eixo aqui x, que é o eixo das abscissas, e aqui é o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Tá? E ele diz que intersecta o eixo das abscissas no ponto A. Que ponto é esse? Uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: se eu tenho uma reta, eu vou criar uma reta aleatória aqui. Se eu tiver uma reta aqui, e eu vou chamar esse cara aqui de ponto 1. Nesse ponto 1, o que acontece? Se eu estou intersectando o eixo x, logo y nesse ponto aqui vale zero. E se eu tiver esse ponto 2 aqui, eu estou intersectando o eixo y. Nesse caso, x vale zero. Ou seja, essas duas condições aqui é que eu vou ter quando acontece a intersecção. E eu vou fazer o quê? Ora, eu vou colocar x igual a zero aqui, ora, eu vou colocar y igual a zero aqui. Certo? É isso que eu vou fazer. Vamos colocar o seguinte. Vamos colocar um primeiro caso. Primeiro caso, quando y for igual a zero. Ou seja, o que a gente vai ter? A gente vai ter que 4x menos 3, que multiplica 0, mais 12, igual a zero. Esse cara daqui vai morrer, porque 3 vezes 0 é 0. Então, a gente vai ter o seguinte: 4x mais 12 igual a zero. Portanto, 4x é igual a menos 12. Passei esse 12 para o outro lado. Então, esse x, esse 4 que está multiplicando x, ele vai passar dividindo. A expressão vai ficar x igual a 12 sobre 4. Portanto, x igual a 3. Eu tenho o seguinte par ordenado agora. P1, que nesse caso y foi 0 e x foi 3. Então, eu tenho 3 e 0. Certo? Aliás, menos 3, perdão. Aqui é menos, perdão, eu tinha esquecido o sinal. Menos 3. Desculpa, gente. E agora a gente vai ter a segunda condição, que é x igual a zero. Se x igual a zero, o que a gente vai ter? A gente vai ter a seguinte equação. 4, que multiplica 0, menos 3y, mais 12, igual a zero. Certo? 4 vezes 0, isso aqui vai ser o próprio zero. Então, o que a gente vai ter? Menos 3y mais 12 igual a zero. Passando o 12 para o outro lado, ou 3y, tanto faz, o resultado vai ser o mesmo. 3y é igual a 12. Portanto, y é igual a 12 sobre 3. Y é igual a 4. Portanto, eu tenho um outro ponto, que eu vou chamar de ponto 2, que é dado por quem? X, 0, y, 4. Certo? Feito isso, como que eu vou colocar no plano cartesiano agora? É fácil. Vou fazer um outro plano aqui, desenhar um outro. Aqui a gente vai ter o quê? Vai ter algo mais ou menos assim. X e y aí. Eu vou nomear aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, sucessivamente. Tá, então vamos pegar o ponto 1. Ponto 1 foi dado por quem? Menos 3 e 0. Ponto 2, 0 e 4. Esse ponto 1, ele vai estar exatamente aqui. Esse menos 3. Menos 3 e 0. E esse ponto 4 vai ser 0 e 4. Vai estar aqui. Portanto, eu vou ter o seguinte triângulo aqui.
eu vou ter algo mais ou menos assim. E é exatamente essa distância daqui para cá que a gente quer calcular. Se a gente fizer isso aqui, ó, rapidinho, um triângulo, isso aí vai ser um triângulo retângulo. Ou seja, esse cara daqui. E eu tenho as medidas desse ponto até aqui, ou seja, essa aresta daí, vale 3. Por quê? Porque eu saio da origem aqui e percorro até o ponto menos 3. Ou seja, 3. E essa altura aqui vale 4. Por quê? Porque essa distância daqui até aqui vale 4, óbvio. Então, isso daqui, de cara, a gente já sabe que a resposta para essa distância é 5. Por quê? Porque isso é um triângulo pitagórico. Só uma dica, a gente tem alguns triângulos que são bem fáceis de a gente achar. Portanto, se eu tiver um triângulo retângulo, onde dois catetos, ou seja, os lados menores desse triângulo, um for 3 e o outro for 4, necessariamente o outro tem que ser 5. Se eu estiver trabalhando com triângulo retângulo. Outro triângulo retângulo, outro triângulo pitagórico seria 6, 8 e 10. Só lembrar do seguinte, a ao quadrado, onde a é minha hipotenusa, é igual a b ao quadrado, que é o primeiro cateto, mais c ao quadrado, que é o primeiro cateto. Vamos fazer isso aqui? Vou chamar isso aqui de x. Então, x ao quadrado tem que ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado tem que ser igual a 16 mais 9. X ao quadrado é igual a 25. X é igual a raiz quadrada de 25. Portanto, x é igual a, minuciosamente, a resposta correta para essa expressão aqui é dada por mais ou menos 5. Porém, como eu estou trabalhando com distância, eu não vou pegar uma distância negativa. Então, a parte positiva para mim, para a gente, é o que interessa. Então, x nesse caso vale 5, que é a distância do ponto A para o ponto B. Uma outra maneira da gente fazer essa questão seria por geometria analítica. É um pouquinho, não é complicado, mas vale a pena para quem está tentando lembrar um pouquinho de geometria analítica. Eu tenho esse cara aqui. Tenho dois pontos aí, certo? E algo mais ou menos assim. Eu tenho um ponto aqui e eu tenho outro ponto aqui. Vamos fazer de amarelo para ficar melhor. E eu tenho as coordenadas desse cara, que é esse daqui vale 0 e 4, e esse cara daqui vale menos 3 e 0. Como que a gente faz essa distância entre dois pontos? Por geometria analítica. É fácil, é só a gente lembrar que d ao quadrado, a distância entre dois pontos ao quadrado, é igual a x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. Esse vídeo talvez fique um pouquinho longo, mas eu estou tentando explicar de outras maneiras que possa ajudar vocês a resolver outras questões também, seja para o Enem, seja por alguns outros vestibulares aí, enfim. E o que é que a gente vai ter? Que a distância entre esses dois pontos aí vai ser raiz quadrada de tudo isso aí, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. Tudo isso sobre raiz quadrada. E é fácil. Eu tenho esses pontos, x e x0, y e y0. A gente vai substituir. Portanto, d vai ser igual a raiz quadrada. Vamos considerar esse daqui. Menos 3 e 0 para x e x0. Ou seja, menos 3 menos 0. Tudo isso ao quadrado. Mais esse cara daqui. 0 menos 4. Tudo isso ao quadrado. E raiz quadrada neles. Então, a gente vai ter o quê? Raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Isso aqui vai ser positivo, independente se eu estiver trabalhando com número positivo ou negativo. Resumindo, isso aqui vai ser raiz quadrada de 9 mais 16, que vai dar raiz quadrada de 25. Portanto, d é igual a mais ou menos 5. Mas, como eu estou querendo a parte positiva, que eu não vou trabalhar com distância negativa, d é igual a 5. Pronto. Essa daí é a segunda maneira da gente responder essa questão. Enfim, gente, espero ter ajudado. Vou tentar finalizar esse vídeo com 10 minutos. Valeu, gente.